Bem-vindos ao nosso canal. Preparem-se para uma viagem épica através do tempo, explorando uma das nações mais enigmáticas e influentes do mundo, a Rússia. Desde os dias grandiosos dos czares até as revoluções que mudaram o curso da história. Vamos desvendar os segredos desse vasto país que sempre esteve no centro dos acontecimentos globais. Imagine um reino onde os czares governavam com punhos de ferro, moldando um império que se estendia por continentes. Vamos nos aprofundar nas mentes brilhantes dos filósofos russos, cujas ideias profundas e radicais desafiaram o mundo. Não vamos esquecer os inventores e cientistas cujas criações colocaram a Rússia na vanguarda da inovação tecnológica. Veremos como a Revolução Russa de 1917 transformou o Império dos Czares na União Soviética, uma superpotência que deixou uma marca indelével na história do século XX. E, finalmente, vamos explorar a Rússia moderna, herdeira de um passado turbulento e glorioso. Se reinventa constantemente para enfrentar os desafios do mundo contemporâneo. Junte-se a nós nessa aventura inesquecível pela história da Rússia, um país de contrastes extremos, mistérios profundos de um legado que continua a fascinar o mundo. Se você é apaixonado por história, filosofia ou tecnologia, este vídeo é para você. Bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Leonardo Fernandes. Espero que você goste desse tipo de conteúdo. Eu estou iniciando agora aqui no YouTube. Se você puder me dar uma força, deixa o seu like, compartilha esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dá uma força para mim. E valeu, e vamos lá para o vídeo. A história e a evolução da Rússia. Vamos explorar a fascinante jornada da Rússia, desde as suas origens como tribos primitivas até a formação do maior território existente hoje. Mergulhe na riqueza cultural e nas realizações dos filósofos e inventores russos ao longo dos séculos. As primeiras tribos que habitavam o território russo. Tribos eslavas primitivas. As primeiras ocupantes do território russo eram tribos eslavas primitivas, que viviam em comunidades nômades, dependendo da caça, pesca e coleta para sua subsistência. Tribo fino-úgricas. Além dos eslavos, o território russo também era habitado por tribos fino-úgricas, como os finlandeses e húngaros, que adaptaram duros climas boreais. A formação do maior território existente hoje. A Rússia desenvolveu-se ao longo dos séculos para se tornar a maior nação em extensão territorial do mundo, começando com pequenas tribos e principados. Os governantes russos gradualmente conquistaram e anexaram vários territórios, desde a Sibéria até a região do Cáucaso, criando um império que se estendia da Europa Oriental até o Pacífico. O avanço russo foi impulsionado pela necessidade de recursos naturais, de acesso a mares abertos e pela ambição de poder e prestígio. Guerras e alianças diplomáticas e uma estratégia de colonização gradual permitiram que a Rússia expandisse constantemente suas fronteiras, tornando-se a superpotência que conhecemos hoje. Os principais filósofos russos e suas contribuições. Fyodor Dostoiévski, considerado um dos maiores romantistas da literatura mundial. Dostoiévski explorou profundamente a psicologia humana, investigando temas como liberdade, pecado e redenção. Tolstói foi um prolífico escritor e filósofo russo, conhecido por suas obras-primas, Guerra e Paz e Ana Karenina, que refletem sobre a natureza humana e a sociedade. Vladimir Solovyov. Solovyov foi um importante filósofo e teólogo russo que desenvolveu uma filosofia baseada na unidade entre Deus, o homem e o cosmos. Nikolai Berdyaev. Berdyaev foi um influente filósofo e teórico social russo que se destacou por suas reflexões sobre a liberdade, a espiritualidade e o destino do homem. Invenções e descobertas da Rússia Antiga. Avanços tecnológicos. A Rússia Antiga desenvolveu tecnologias inovadoras, como ferramentas e equipamentos agrícolas avançados, sistema de irrigação eficientes e método de processamento de metais, que revolucionaram a produção industrial daquela época. Descobertas científicas. Notáveis cientistas e pensadores russos da antiguidade realizaram importantes descobertas nas áreas de astronomia, matemática e medicina, estabelecendo uma base sólida para o desenvolvimento científico futuro do país. Invenções históricas. Inventores russos da antiguidade contribuíram com projetos pioneiros como novos tipos de embarcações, sistemas de aquecimento e técnicas de preservação de alimentos, impactando significativamente a vida cotidiana da população naquela época. Avanços culturais.
Além das realizações técnicas, a Rússia antiga também se destacou por seus avanços culturais, como o desenvolvimento de artes, arquitetura e literatura, que refletiam a riqueza e a diversidade da civilização russa. Vamos explorar a longa história dos governantes absolutos da Rússia, desde os primórdios do Império Russo até os tempos modernos. Vamos descobrir as dinastias, os principais czares e sua influência na formação da Rússia, como conhecemos hoje. Os principais czares e suas dinastias. Dinastia Rurik. A dinastia Rurik governou a Rússia de 862 a 1613, sendo a mais longa dinastia da história russa. Dinastia Romanov. A dinastia Romanov reinou de 1613 a 1917, sendo uma das mais famosas e influentes da Rússia. Expansão territorial. Sob o comando desses czares, a Rússia expandiu seu território, tornando-se o maior país do mundo. Estilo de vida e as tradições dos czares. Os czares russos viviam em palácios majestosos, cercados por uma pompa e a cerimônia impressionantes. Suas vidas eram marcadas por luxo, poder e uma forte conexão com a Igreja Ortodoxa Russa. Os czares tinham uma vida altamente ritualizada, com tradições ancestrais que remontavam aos primórdios da Rússia. As principais batalhas enfrentadas pelos czares. Guerra Patriótica de 1812. A luta épica contra Napoleão Bonaparte, que terminou com a expulsão das forças francesas da Rússia. Batalha de Poltava. Uma vitória crucial do czar Pedro, o Grande, contra as forças suecas, consolidando o poder russo. Batalha de Borodino. Um confronto sangrento durante a campanha de 1812, que ultrapassou o avanço de Napoleão. Agora, uma batalha sobre a Segunda Guerra Mundial. Cerco de Leningrado. A heróica resistência dos russos contra as forças alemãs durante a Segunda Guerra Mundial, salvando a cidade. Aliados e inimigos dos czares russos. Principais aliados. Os czares russos formaram alianças estratégicas com outras potências europeias, como o Império Otomano e o Reino da Prússia, para fortalecer sua posição geopolítica. Principais inimigos. Ao longo da história, os czares enfrentaram conflitos com rivais como o Império Sueco, o Império Otomano e a França Napoleônica, lutando por um território e influência. Como era a diplomacia czarista? A diplomacia czarista era fundamental para os czares, que buscavam estabelecer acordos e tratados internacionais para proteger seus interesses e expandir seu poder político. Agora nós vamos ver o número total de czares. A Rússia foi governada por total de 38 czares, provenientes principalmente de suas dinastias. A Rurik, com 16 czares, e Romanov, com 18 czares. Outros 4 czares governaram por períodos menores. A projeção militar da Rússia. Ao longo da história, a Rússia construiu uma poderosa força militar, expandindo seus territórios e enfrentando diversos conflitos. Seu legado militar é marcado por grandes conquistas e importantes inovações tecnológicas. Agora nós vamos ver a expansão territorial da Rússia. Primeiro, conquistas militares. A anexação de novos territórios através de campanhas militares bem-sucedidas. 2. Outra forma da Rússia conseguir expansão territorial. Exploração e colonização. A expansão para o leste através da Sibéria e Extremo Oriente. E 3. Acordos diplomáticos. Aquisição de terras por meio de tratados e alianças internacionais. A Rússia se tornou o maior país do mundo através de uma expansão territorial constante ao longo de séculos. Essa expansão ocorreu por diversos meios, incluindo conquistas militares, exploração e colonização de novos territórios, bem como acordos diplomáticos com outros países. A influência da Igreja Ortodoxa Russa. Papel central na sociedade. A Igreja Ortodoxa Russa desempenhou um papel crucial na moldagem da identidade e cultura nacionais russas, influenciando profundamente a vida política, social e espiritual do país. Símbolo de unidade. A fé ortodoxa serviu como um elo unificador entre as diferentes regiões e povos da Rússia, reforçando um senso de identidade e pertencimento comum. Apoio dos czares. A Igreja Ortodoxa legitimou o poder dos czares russos, justificando seu domínio divino e fortalecendo sua autoridade perante o povo. Literatura e artes da Rússia. Uma tradição literária robusta. A Rússia possui uma rica e diversificada tradição literária, com obras-primas de autores como Tolstói, Dostoiévski e Pushkin.
que exploraram temas profundos da condição humana. Riqueza artística única. As artes russas, como a pintura, a música e a arquitetura, refletem a alma do povo russo, com obras que exibem uma sensibilidade e uma espiritualidade distinta. Mercenato imperial. Durante os períodos czaristas, os monarcas russos foram importantes mecenas das artes, patrocinando o desenvolvimento de movimentos artísticos e culturais influentes. Revolução Industrial na Rússia. Avanço tecnológico. A Rússia, durante o século XIX, passou por uma rápida industrialização, com o desenvolvimento de fábricas, usinas e ferrovias. Impulso econômico. A industrialização trouxe prosperidade para a Rússia, com o aumento da produção de bens e riqueza nacional. Houve investimentos maciços em infraestrutura, como portos, estradas e ferrovias, conectando as diferentes regiões do vasto território russo. Urbanização e migração. Com o surgimento de centros industriais, houve um intenso fluxo migratório do campo para a cidade, resultando no rápido crescimento de cidades como Moscou, São Petersburgo, Nizhny e Novgorod, que se tornaram importantes polos econômicos. Impacto social. A ascensão da classe operária, formada por trabalhadores das fábricas e indústrias, gerou tensões sociais e o início de movimentos revolucionários, que mais tarde levariam à queda do Império Russo. Revolução Russa e o fim do Império. A queda do Império Russo e a ascensão do regime comunista soviético marcaram uma das mais significativas transformações políticas e sociais da história moderna. Esse período de turbulência e mudança profunda moldou o futuro da Rússia por décadas. Surgimento da União Soviética. Revolução de 1917. A Revolução Bolchevique de 1917 derrubou o regime czarista e estabeleceu o poder dos sovietes, Conselho de Trabalhadores. Criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em 1922, os sovietes da Rússia, Ucrânia, Bielorrússia, Transcaucásia se uniram para formar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Liderança de Lenin. Lenin, um líder bolchevique, estabeleceu um regime comunista e um sistema de planejamento econômico centralizado. Líderes soviéticos e suas políticas. Joseph Stalin. Líder supremo da União Soviética por décadas, Stalin consolidou o poder através de uma ditadura totalitária, promovendo a coletivização forçada e a industrialização acelerada. Nikita Khrushchev. Após a morte de Stalin, Khrushchev promoveu uma descentralização, denunciando o culto à personalidade e implementando reformas políticas e econômicas. Leonid Brezhnev. Brezhnev liderou a União Soviética durante a Guerra Fria, consolidando o poder do Partido Comunista e alavancando o programa espacial e a corrida armamentista. A Guerra Fria e o papel da Rússia. Confronto ideológico. A Guerra Fria representou um conflito geopolítico e ideológico entre os Estados Unidos e a União Soviética, com a Rússia liderando o bloco comunista. Corrida armamentista. Ambos os lados investiram pesadamente em armas nucleares e avanços tecnológicos militares, criando uma tensão constante de ameaça de destruição mútua. Influência global. A Rússia e os soviéticos buscaram expandir sua influência pelo mundo, apoiando regimes comunistas e movimentos de libertação nacional. Coexistência pacífica. Apesar das tensões, houve períodos de distensão e tentativas de cooperação, como os acordos de SALT para o controle de armamentos. Queda da União Soviética e a nova Rússia. Colapso da União Soviética. Em 1991, a União Soviética se desintegrou após décadas de domínio comunista. Um período de instabilidade política e econômica se seguiu, com a transição para uma economia de mercado e a formação da Federação Russa. Boris Yeltsin e as reformas. Boris Yeltsin assumiu a liderança da nova Rússia e implementou uma série de reformas democráticas e de livre mercado. Isso incluiu a privatização de empresas estatais e a liberalização de preços. Surgimento da Rússia moderna. Embora enfrentando desafios significativos, a Rússia moderna emergiu como uma potência global com influência geopolítica e econômica. Novos líderes como Putin consolidaram o poder e buscaram restabelecer o prestígio internacional da Rússia. Rússia no cenário geopolítico atual. A Rússia desempenha um papel crucial no cenário geopolítico global, sendo uma potência influente com uma história de expansão territorial e projeção militar.
Nessa sessão, exploraremos a posição da Rússia no mundo contemporâneo, suas relações internacionais e seus desafios atuais. A economia russa e seus principais setores. Petróleo e gás. A Rússia é uma potência global no setor de petróleo e gás, sendo um dos maiores produtores e exportadores desses recursos naturais. O setor da energia é o pilar da economia russa, responsável por uma parcela significativa do PIB e de receitas de exportação. Indústria militar. A Rússia possui uma das maiores e mais avançadas indústrias militares do mundo, com uma vasta gama de armas, veículos blindados, aviões de combate e mísseis de alta tecnologia. Esse setor é crucial para a projeção de poder e influência global da Rússia. Mineração e metalurgia. A Rússia é rica em recursos naturais, como ouro, diamante, platina e metais industriais. As indústrias de mineração e metalurgia são componentes fundamentais da economia russa, impulsionando a produção de bens e capitais e exportações. Agricultura e agroindústria. Apesar de não ser um dos principais setores da economia, a Rússia vem ganhando destaque nos últimos anos, com o aumento da produção de grãos, carnes, laticínios e outros produtos agrícolas. A agroindústria também é uma área de potencial crescimento. Pessoal, vai ter a segunda parte desse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gosta desse tipo de assunto, não se deixe de se inscrever no canal, dá uma força para mim, eu estou iniciando e valeu, até mais.